Bom, nesse vídeo agora eu vou falar um pouco sobre sistemas políticos, que é uma coisa que muita gente tem dúvida, poucas pessoas sabem e muitos não têm nem ideia do que seja. Como eu falei no último vídeo sobre a Revolução Francesa, na Revolução Francesa eu tenho a criação de 3 partidos: os girondinos, os jacobinos e a planície. E até hoje é esses partidos que dão até hoje a forma como a gente entende o sistema político nas democracias que seguem esse sistema francês. Beleza. Antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar de uma pessoa chamada Karl Marx. Karl Marx, ele é uma pessoa que ele criou uma teoria do comunismo científico. Porém, antes de Marx, eu tenho uma teoria chamada teoria do socialismo utópico, que foram feitos por Conde Saint-Simon, François Charles Fourier e Robert Owen. O que esse socialismo utópico pregava? De que não precisaria de uma luta armada para conseguir um Estado liberal, um Estado socialista. Que o socialismo seria uma evolução de uma luta pacífica entre dois populares contra os burgueses. Porém, quando Marx ele fala o quê? Que essa teoria do socialismo utópico, como o nome fala, era uma utopia, que isso nunca daria certo. E aí com isso, o Marx ele prega o quê? Um comunismo científico. Um comunismo que seria um processo que levaria a um estado onde o Estado teria um poder, mas que tudo que afetasse o povo seria decidido pelo povo por referendo. Então, o que Marx pregava? O Marx, como ele viveu no século XIX, ele pregava que tudo começaria com uma revolução armada. Que o proletariado deveria pegar em armas e deveria fazer a revolução. E depois dessa revolução armada, ele deveria produzir uma ditadura do proletariado, aonde essa ditadura ela exterminaria o sistema político burguês, ele eliminaria toda aquela questão de burguesia, você teria o fim da mais-valia e você teria o povo sendo dono de tudo. Porém, o Estado comunista ele teria o Partido Comunista com representação de toda a população do Estado como o principal partido, e você teria uma pessoa que faria uma ponte entre o Partido Comunista e o povo, que seria a figura do primeiro-ministro. Depois de 4 anos com essa ditadura do proletariado, você teria a volta da democracia. Você teria a volta de partidos políticos, você teria a volta da oposição. Porém, o comunismo se manteria no poder pela benesses que o partido fez ao povo. Beleza? Então, a partir desse princípio, vamos falar um pouco mais sobre partidos. Em contraponto a Marx, eu tenho o Adam Smith, que ele é o pai do liberalismo econômico, com o lema: deixe fazer, deixe passar, deixe produzir. Então, Adam Smith, ele pregava que existiria uma mão invisível que se autorregularia, então essa mão invisível do mercado, que se autorregularia, o Estado
não deveria interferir na economia. Então, seria um Estado mínimo que não interferiria na economia. Então, hoje, os partidos políticos, eles vão seguir esses dois pensamentos. Quem é mais à esquerda, Marx. Quem é mais à direita, Smith. Porém, como eu falei, as ideias de Marx, elas foram demonizadas pelo que a gente chama hoje de comunismo real, ou como eu chamo nas minhas aulas de pseudo-comunismo. Por quê? Porque eles nunca ultrapassaram a ditadura do proletariado. Já as ideias de Adam Smith, eles foram botados em descrédito por uma grande crise, que é o quê? Que é a crise econômica do mundo, que começou em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Então, depois de tudo isso, você tem o nascimento de outras ideias que vão amenizar os dois lados, que é o quê? Que é a sociodemocracia, e você vai ter o neoliberalismo. O que seria uma sociodemocracia? É você pegar o melhor do capitalismo, o melhor do comunismo e pregar nos dois. A social-democracia, ela é uma democracia voltada ao social, ao povo. Então eu terei que trabalhar, eu terei que fazer um governo do povo para o povo. Já o neoliberalismo, ele não acredita mais nessa mão invisível, mas ele acredita no quê? No Estado mínimo. Que o Estado deveria ter o mínimo possível de interferência no país e que a empresa privada teria o máximo das coisas que a população precisa e que o governo só iria interferir com suas agências reguladoras. Tá? Então, hoje nós temos o anarquismo. O que seria o anarquismo, ou chamado de anarquismo histórico? Eles pegavam a ideia do Marx, mas eles não queriam o quê? Uma ditadura do proletariado. Eles querem passar do capitalismo direto para o Estado comunista. Você tem o comunismo marxista, você tem a social-democracia como uma centro-esquerda. Você tem o centro, você tem o neoliberalismo, que é uma centro-direita, você tem o fascismo e o anarcocapitalismo, que seria o quê? O Estado deveria interferir o mínimo possível e as instituições privadas queriam tocar o Estado. Então, isso que seria, hoje chama de sistema político. E dentro desse vídeo, vocês vão poder ver o que cada partido prega. Muito obrigado a todos.